Olá, queridos, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma semana, segunda-feira. E aí, como é que tá, hein? Tem muita gente que tem dificuldade de acordar, tem gente com dificuldade de levantar para ir para a escola, né? Até de escovar os dentes. Gente, olha, começou mais uma semana do mês de janeiro, que eu vou chegar aqui e dizer que as nossas notícias de hoje, elas não são as melhores notícias, não, pelo impacto que elas podem proporcionar ou provocar, principalmente porque são trágicas, mas devem servir para nós de exemplo para não fazer, não repetir, de repente não repetir erros, se porventura eles existirem. Mas fiquem conosco, hoje eu quero trazer todas as informações que são importantes para o nosso enriquecimento, para a gente crescer um pouco mais. E atenção, motoristas, gosta de ir para o Pontal do Ipiranga? Você vai para lá direto? Nessa estrada do Pontal do Ipiranga aconteceu, a estrada que liga Linhares ao Pontal do Ipiranga voltou a ser palco de tragédia. Tem imagem aí? Se tiver, eu quero mostrar. Gente, infelizmente eu vou dizer que ontem a imprensa disse que aí 3 pessoas acabaram morrendo. Olha que imagem, meu Deus do céu. É difícil demais você ver um negócio desse na televisão, gente. Mas como eu disse, a importância de mostrar isso é para você ver que você precisa ser prudente, você precisa dirigir para você e precisa dirigir para as outras pessoas. Um Palio e um Verona colidiram. 3 pessoas acabaram morrendo, foram resgatadas. Somando aí foram 7 vítimas, né? Foram 7 vítimas entre os feridos e os mortos que foram levados para o departamento médico legal aqui da cidade de Linhares. São imagens também do site de linhares.com, que nos auxiliou também nessas informações. Você vê aí essa coberturazinha aí de prateada, elas servem para cobrir corpos, como a gente bem sabe disso. Eu tive no local desse acidente hoje de manhã e fiquei estarrecido de ver, porque foi um acidente com muita velocidade, quero crer nisso. Veja que logo nesse local aí há uma curva. Eu não posso nesse momento dizer, e aprendi isso com a Polícia Militar, daqui a pouco nós vamos conversar com a Polícia Militar nos estúdios do Honda. Eu aprendi que existe imprudência e existe a ultrapassagem forçada que pode dar luz a uma situação dessa. E de repente pode ter sido isso que aconteceu. O trecho onde a ultrapassagem do Verona, né? Foi o Verona que tentou ultrapassar. Que ele tentava a ultrapassagem, ainda era um local permitido. Se era o melhor local para fazer a ultrapassagem, vai da cabeça do motorista, né? É o motorista que precisa definir. Nesse carro aí, segundo informações, tinham 6 pessoas. Eu não estou brincando com os números. 6 pessoas. Não é recomendável. Esses veículos são para 5 pessoas, 3 atrás, 2 na frente, contando já com o motorista. E aí as pessoas que estavam lá no local, na hora dessa tragédia, ficaram todos estarrecidos. Os corpos deram entrada no serviço médico legal, chegou-me a informação que já foram até liberados para os seus familiares. E atenção, agora me chega a informação do Hospital HGL, para onde foram levados os outros 3, que ainda estavam vivos quando foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros. Mais um acabou falecendo no Hospital HGL. Então, nós estamos falando de 4 vítimas de um acidente só aqui na cidade de Linhares. Aí você deve estar se perguntando, por que esses acidentes acontecem na estrada do Pontal do Ipiranga, nos domingos, na parte da tarde? Por que eles acontecem exatamente neste período, hein? Daqui a pouco nós vamos falar sobre tudo isso. Fiquem conosco no rádio ou na TV, a notícia chega até você. Nós estamos ao vivo também no Facebook. Já estou ao vivo no Facebook da TV Sim e do Honda. Isso aí.
No Facebook do Ronda você vai nos acompanhar também. Nossa audiência que ultrapassa fronteiras. Estamos para todo o estado, muitos estados do Brasil e até outros países, como é o caso dos Estados Unidos, a cidade de Miami, que nos acompanha lá. Eu quero agradecer a muitos linharenses que estão lá nos dando o ar da graça e da audiência em Miami, nos Estados Unidos. Esse acidente, gente, que aconteceu na Estrada do Pontal, nos provocou, acima de tudo, uma grande reflexão. Como eu estou dirigindo? Para quem eu estou dirigindo? Só para mim ou para o próximo? Com essas perguntas eu chego a uma resposta. É necessário ter atenção para mim e para quem está dirigindo também naquele mesmo momento das viagens que fazemos. Estrada do Pontal do Ipiranga, domingo à tarde, mais uma tragédia acabou sendo registrada. Num primeiro momento, 3 pessoas acabaram morrendo. Outras 4 foram levadas para hospitais aqui da região. Eu tenho as informações. Põe no ar. Uma grave colisão com 4 pessoas mortas na estrada que liga Linhares ao Pontal do Ipiranga. Foi na rodovia 258, no quilômetro 79, em local de curva bastante sinuosa. Um veículo Verona bateu de frente com um Palio, deixando os mortos e feridos. Morreram no local Vanderli Ferreira de Souza, de 43 anos, o filho dele, Murilo Ferreira, de 9 anos, e um carona identificado como Marcos Ferreira. Nesta manhã, o Hospital HGL confirmou a morte da 4ª vítima, Gildete Demétrio de Jesus. No mesmo veículo, haviam outros 2 ocupantes, ou seja, o carro transportava 6 pessoas. Entre os ocupantes, a esposa do motorista Vanderli, Marinete Boa, e uma outra pessoa que ainda não foi identificada. Os 2 últimos ainda estão no Hospital HGL em estado de saúde que inspira cuidados médicos. No veículo Palio estava um pastor evangélico, Dirceu de Jesus, que teve ferimentos e foi levado para o Hospital Rio Doce. Populares disseram que o veículo Verona tentava fazer uma ultrapassagem no momento em que se deparou com o Palio, que tentou desviar para o acostamento. O motorista do Verona fez o mesmo desvio para o mesmo local, provocando uma colisão frontal. Imaginar o que aconteceu aqui já é por si só assustador. Eu estou no local do acidente de ontem, onde 3 pessoas acabaram morrendo e há outras em hospitais aqui da região. Percebam que há ainda destroços dos carros. Aqui está um, vários destroços ainda no local, onde moradores passam e ficam assustados de pensar no que aconteceu. Mas segundo a Polícia Militar, o veículo Verona estava vindo exatamente naquela extremidade, quando nessa curva acabou batendo no Palio, exatamente nessa região. O veículo Verona veio parar aqui, onde tem esses destroços. O Palio, onde há pessoas internadas, parou exatamente do outro lado. Para a Polícia Militar, houve imprudência, porque dá para perceber que há placas de sinalização avisando sobre a curva e a necessidade de redução da velocidade. No boletim de ocorrência feito pela Polícia Militar, há a confirmação de que o veículo Verona fez ultrapassagem em local proibido, provocando o acidente. Vanderli, vítima fatal, era motorista experiente. Era funcionário da Prefeitura Municipal da cidade. No boletim médico do Hospital HGL de hoje de manhã, a informação é de que os outros 3 ocupantes do Verona, socorridos pelo Corpo de Bombeiros, ainda estão recebendo amparo médico em estado grave. Mais uma tragédia na Estrada do Pontal numa tarde de domingo. Segundo a polícia, dia e período em que as ocorrências mais se repetem. Hoje de manhã, um dia depois do acidente, alguns moradores voltaram ao local, onde os corpos foram retirados. Geraldo pratica ciclismo na região. Ele disse que tudo se resume na imprudência de motoristas. Olha bem, a estrada de Pontal do Ipiranga ela não é violenta. Quem faz ela ficar violenta são as próprias pessoas que praticam ela. Porque a violência está na velocidade dos carros deles. E eles confiam muito
E a estrada aqui, desde de chão, que nós conhecemos ela aqui, ela tem umas curvas sinistras, umas curvas perigosas. Se o motorista não tiver atenção, ele passa direto nela. Entendeu? Então aconteceu aqui várias vezes aqui de motorista, automóvel, moto, bicicleta, tudo aqui morto aqui nessa avenida aqui, nesse trajeto aqui que vai daqui ao Balneário. Para ele, ver esta cena é sem dúvidas muito triste, já que houve outras ocorrências na rodovia onde foram constatadas vítimas fatais. Para mim é triste, por que é triste? São vidas que estão morrendo por causa de imprudência. Isso aí, para mim, eu na minha visão de ver, isso aí foi uma imprudência. Porque a pessoa, quando ele entra dentro de um volante de um carro, ele parece que está andando, não olha nada. Eu passo terror. Eu sou ciclista, eu gosto de bicicleta, eu amo bicicleta. Eu gosto de bicicleta, eu gosto de carro. Moto, eu gosto, mas eu gosto de bicicleta, eu gosto de pedalar. Aí quando eu chego a ver um negócio desse aqui, eu me sinto ruim. Por quê? Pode acontecer comigo também. Pois é. Tem um monitor aqui na minha frente, viu, gente? Por isso que às vezes você me pega no flagrante olhando para o meu monitor. Mas, tá vendo lá? E aí a confirmação, a 4ª vítima faleceu hoje de manhã no Hospital HGL. Nós temos imagem lá do HGL, se tiver eu queria colocar, não tem, né? Enfim, mas a 4ª vítima acabou falecendo, né? Foi nessa manhã, o Hospital HGL confirmou de forma oficial. E nós lamentamos, é claro, família daqui estão vivendo essa tragédia tão grande, é uma dor muito grande que nenhum de nós pode mensurar. Só posso dizer que a família, para que ela se apegue a Deus para passar por isso, que é muito difícil. Mas sobre o acidente, sobre a estrada, daqui a pouco nós vamos conversar com a Polícia Militar. Vamos dar orientações, por que os acidentes acontecem no domingo à tarde, sempre no domingo à tarde, e tem esse resquício da alta velocidade, de repente de alguma imprudência ou um cálculo mal feito de motorista. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso no Ronda, não perca. Estamos de volta e para toda Linhares, estado do Espírito Santo e muitas partes do Brasil. Olha só quem eu estou recebendo, Sargento Umbaldo. Tudo bem, Sargento? Bom tê-lo aqui no Ronda. Tudo bem, boa tarde, José. Boa tarde, ouvintes do Ronda da Cidade. Bem, e nós vamos nos ater ainda mais ao assunto do acidente da estrada do Pontal do Ipiranga. Nós vamos contar com o sargento para nos dar algumas orientações, porque eu também sou motorista, né? E essa estrada do Pontal, acima de qualquer coisa, ela tem alguns pontos que merecem a nossa atenção. Primeiro eu quero a imagem lá do acidente. Eu quero imagem do acidente e também imagem da rodovia, essa rodovia que dá acesso ao Pontal. Como nós estávamos conversando antes da entrevista, sargento, nesse momento não é possível falar de imprudência, porque é necessário ter uma perícia, coisa mais detalhada aí nessa situação, né? Exatamente, José. Quando nós vemos aí, falamos em imprudência, o sentido que ele vinha, né, a gente pode observar que é permitida a ultrapassagem dele aí. O que nós podemos perceber aí, de repente, é de uma cautela do motorista, né? A cautela dele não ter a visualização total da via onde ele vai fazer a ultrapassagem. O tempo, né, que ele pode fazer essa ultrapassagem. Porque né? Nós que somos motoristas, a gente precisa fazer essa conta, né? Será que vai dar tempo? Vai dar tempo ou não vai? E veja aí, ó, essa é a parte lá de trás do acidente. O acidente foi para frente, ó. Exatamente. Nós estamos falando exatamente de uma curva que iria começar, né? Então, assim, aí tem essa história do cálculo, né? Tem que contar direitinho para a gente não se incorrer numa dessa que é tragédia, né? Isso mesmo. E além do que, essa conta, esse cálculo que a gente tem que fazer, ele tem que ser... Olha aí, ó. Aí aparece bem, sargento, você viu lá? Naquele ângulo, tem pessoas lá no fundo, inclusive, que estão vendo o local do acidente, mas pode continuar. Como eu dizia, esse cálculo, ele tem que ser em frações de segundo, né? E a gente tem que observar outras coisas também, como, por exemplo, as condições adversas da pista. O sentido que ele vinha, por exemplo, nós temos o sol, né, que estava, né, batendo no para-brisa do veículo. Pode prejudicar também, com né? Com certeza, com certeza. E eu vim atrás do
do veículo, né, que bateu, estava mais ou menos... Você estava na estrada? Sim, eu Exatamente. estava na estrada, inclusive parei no local, auxiliei os policiais que... Olha isso, pedaço do carro. Foi uma pancada, hein, sargento? Sim, foi uma pancada muito grande pelo estrago que cometeu os veículos aí, né, foi uma pancada bastante grande. Aí, como eu dizia, o sol, ele é prejudicial. Eu tive que, inclusive, baixar o meu... né, quebra-sol para eu transitar na via. Então, mesmo a gente tendo um dia nublado, mas o sol também é prejudicial. A gente tem que observar isso aí tudo. Muito bem. Agora, eu vi ali, apareceu na nossa imagem, algumas placas que orientam pela redução de velocidade. E ao longo dessa rodovia, eu vi várias placas também que pedem para reduzir. Reduz a velocidade, é uma questão prudente, é uma questão de cautela também. Olha aí, ó, essa placa aí, por exemplo, tá bem próxima, né? Tá no local, inclusive. Tá no local, inclusive, porque a gente começa aí num perímetro urbano, né? Que são essas casas populares aí, né? Então, elas geralmente, no perímetro urbano, você vai encontrar essas placas de redução de velocidade. E ao longo da pista. A nossa pista aí ela é uma velocidade de 80 km por hora, né? Infelizmente, nós temos veículos aí, motoristas, que excedem essa velocidade em muito, né? Excedem, não cumpre a determinação das placas, igual nós vemos aí proibido ultrapassagem, não cumpre essa obrigação aí, né? Excedem velocidade, fazem ultrapassagem proibidas, né? Como eu já disse, eu estava vindo parado na fila, veículos saindo do lado direito da pista para avançar. Aquela questão da pressa, né? Exatamente. O cara fica com pressa, gente. Aí acaba provocando um negócio desse. E as orientações que estão sendo dadas aqui, elas precisam ser seguidas. Porque, sargento, esses acidentes estão acontecendo no domingo à tarde, né? Praticamente, não vou dizer que mesmo horário não, mas chegou ali depois de 1h da tarde, onde tem muita gente que retorna do Pontal do Ipiranga, aí começa a acontecer os acidentes, né? Pois é, Zé, veja bem, você está na praia tranquilo, né, com a sua família, lá se divertindo, muitas das vezes faz uso de bebida, aí o que ocorre? Na hora de vir embora, você sai naquela pressa, junta as suas coisas, vamos organizar, junta as coisas, enche o carro, geralmente você não prepara o seu carro para voltar como você prepara para ir, né, até mesmo na acomodação das suas coisas que você leva, você está trazendo, você traz de qualquer jeito. Aí o que acontece? Muitos dos acidentes também, se você vai perceber, ele acontece quando você está chegando em casa. Você está próximo à sua casa. Muito bem lembrado. Há aquele relaxamento, entendeu? Você começa a relaxar, eu estou chegando. Estou chegando, não vai acontecer nada. Exatamente. Então você pode perceber que muitos desses acidentes acontecem assim. Aí você relaxa. Você já estou chegando, já não tem perigo nenhum. Aí é que acontece o acidente. Então nós temos que ter essa conscientização, entendeu? Temos essa conscientização de você vir numa velocidade adequada, não exceder a sua velocidade, entendeu? Não fazer ultrapassagens indevidas. E a gente tem que observar isso aí que nós falamos há pouco. A questão do cálculo, se vai dar ou não para você fazer essa ultrapassagem. Pois é, que disso vai depender o final da sua viagem, que é colocar o seu carro na sua garagem. Com certeza. Porque senão, muitos de nós não vamos fazer isso. Chegar em casa seguro com seus familiares, os que ficaram em casa, né, você poder abraçá-los e cheguei em paz, cheguei bem. Muito bem. Gente, quero agradecer a Polícia Militar que nos liberou, tá no batente, tá vendo aqui, boné, uniforme, tá tudo, né, tá no serviço, mas disse, eu vou lá atender o Honda, porque nós precisamos dar orientações para essa comunidade. Sargento, obrigado por ter vindo aqui, ter dado essas orientações importantes. Obrigado a você, Zé, pela oportunidade. A gente está aí sempre disposto a ajudar a sociedade a orientar no que for preciso. Muito bem. Daqui a pouco eu volto, tem outras informações, não saia daí. Estamos de volta com o programa Honda. Gente, só confirmando a 4ª vítima do acidente do Pontal. Para você que de repente está ligando a sua TV agora, ligou o seu computador, colocou lá no Facebook do Honda, né? Também da TV Sim, estamos lá ao vivo. A confirmação foi feita pelo Hospital HGL da 4ª vítima desse grave acidente, que mostra lá a imagem de novo. A 4ª vítima desse grave acidente, que nós já relatamos aqui no programa. A morte foi anunciada hoje de manhã. Toda vez que eu vejo o Sargento Umbaldo ainda está aqui nos estúdios,
toda vez que eu vejo, sargento, isso aí, eu fico, né, pensando, me provoca o pensamento, aí no mínimo tinha um corpo aí que fizeram, né, pelo menos a gentileza de cobrir isso, claro, né, a gente aprende que não pode divulgar essas coisas assim, né, mas mostrar o máximo que pudermos para provocar a reflexão. Que pena que tem uma família muito enlutada, que é essa do Vanderly, né, que é motorista, inclusive é até funcionário, né, da Prefeitura Municipal. E aí nós registramos que trata-se de uma tragédia de grandes proporções. E, num geral, ocorrências de trânsito que resultaram em vítimas fatais. Aqui na cidade de Linhares, foram, na verdade, até agora 5. Porque no sábado teve um acidente com um motociclista e esse motociclista morreu na altura do posto Jequitibá. Inclusive ele mora em Soretama. É muita gente morrendo, corpos que deram entrada no serviço médico legal nesse final de semana em virtude dos acidentes de trânsito. Gente, as operações da Polícia do Amparo, dá só uma olhada, a polícia acabou apreendendo no interior 2 armas caseiras. Por que você mantém arma caseira na sua casa, hein? A esposa do cidadão, dono dessa arma, ficou meio amedrontada. Foi no interior da cidade e ela acabou chamando a polícia, porque o marido chegou todo doidão, em casa, falando um monte, e ela sabia da existência dessas armas em casa. Sabe o que ela fez? Preferiu chamar a polícia como uma defesa. A polícia chega lá e encontra essas armas aí, ó. Armas que foram apreendidas, são caseiras, não tem registro nem de longe. E aí, agora, a situação é essa, né? Tem outra informação importante da polícia, de operação da polícia, que versa sobre um carro que foi apreendido, produto de roubo lá da Serra. Tem imagem desse carro? Coloca no ar para a gente encerrar o programa. Esse aí, ó. Como é que é o nome desse carro, hein? Uma Trekking, é isso? Então tá bom. Placa da Serra, tinha restrição de furto e roubo. Um casal estava vindo aqui para a cidade de Linhares com esse carro. O resultado disso tudo foi que a polícia patrimonial, a polícia apreendeu e agora está sob o comando da patrimonial. Com placa da Serra, o motorista não soube explicar muita coisa da procedência, mas tinha lá a restrição de furto e roubo. A semana só está começando. Um abraço para você, muito obrigado pelo carinho. Nos acompanhe também no rádio, de segunda a sexta, sempre ao meio-dia, trazendo informações. É o Ronda. Grande abraço. Até amanhã. Tchau, tchau.